Fala, minha família, tudo bem com vocês? Espero que esteja geral bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu tô trazendo um modelo diferente de vídeo, tá? Um modelo em casa, light, né? Alguns conteúdos diferenciados pra vocês aqui no canal. Não vai ficar vídeo só de moto, beleza? Hoje tá chovendo aqui. Olha só como é que tá o tempo. Mano, hoje não tem como gravar na rua, não tem. Então, seguinte, trouxe alguns livros, tá? Que eu utilizo no meu dia a dia, que eu leio e tal. E eu queria estar trazendo um pouco do conhecimento para vocês do que eu aprendi com cada um deles, certo? Então eu vou colocar a câmera aqui no tripé, tá vendo? Todos esses daí que eu li e aprendi algumas coisas, entendeu? Aprendi muitas coisas, muitas coisas. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho de cada um e a gente tá trocando aí um feedback, o que vocês acharam, deixem nos comentários aí, tá bom? E é isso, vamos que vamos. Vou botar a câmera no tripé aqui e já volto com vocês. Voltamos, galera. Seguinte, eu trouxe aqui alguns livros que eu li, né? Esse daqui é o único que eu ainda estou lendo. Como vocês podem ver, eu tô chegando na metade dele, tá? E esse daqui também. Esse daqui eu leio ele como eu posso falar aqui? Um trechinho a cada dia, né? Porque são 365 hábitos poderosos. Então você tem que ler um por dia, certo? Esse daqui é muito grande, foi o último que eu comprei. Então ainda tô lendo ele. E deixa eu falar aqui um pouquinho pra vocês. Eu fiz uma colinha aqui de todos esses livros que eu li, porque obviamente eu não lembro de todos, de tudo, certo? Então quero tirar aqui, vamos lá. O Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui, ele foi muito bom porque ele foi o primeiro livro que eu li. Foi o pontapé inicial que eu dei no mundo da leitura, né? Sim, eu sempre gostei de ler, mas nunca me interessei por livros de educação financeira. Mas aprendi que a gente tem que ingressar em novos ramos, né? Em novos conceitos, para a gente poder aprender, porque aprender nunca é demais, certo? Pai Rico, Pai Pobre, eu aprendi algumas coisas sobre ativos e passivos, né? Que o Robert Kiyosaki, que é o autor desse livro, ele criou o Pai Rico e o Pai Pobre. O Pai Rico, ele tinha uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de abundância, sabe? E o Pai Pobre sempre era uma mentalidade limitada, sempre tinha medo. Ele ficava num emprego fixo porque ele tinha medo de empreender, tinha medo de dar errado. E eu aprendi algumas coisas nesse livro, né? A principal delas foi sobre a corrida dos ratos, sabe? Então, eu tive 29 anos de CLT. Então, assim, o Pai Pobre era isso. Era a mentalidade presa, com medo de abranger o seu conhecimento e tentar novas rotas, né? E ele sempre ficava preso. E o Pai Rico, ele tinha a mentalidade empreendedora, de hoje tem, amanhã não tem, e vamos que vamos rebolando por ali, por aqui, e a gente vai dando um jeitinho. Então essa foi algumas das coisas que eu aprendi com esse livro aqui, do Pai Rico, Pai Pobre. O segundo que eu li e gostei foi esse aqui. Ele é pequenininho, né? Não dá nada pra ele, mas tem um conhecimento enorme. Os Segredos da Mente Milionária. Algumas coisas que eu tirei dele foi o hábito de organizar por... Como é que é o nome? Deixa eu ver se tem aqui. Tá. Organizar por porcentagens o dinheiro. Eu tô lendo aqui porque, como eu falei, são 8 livros, eu li todos eles, mas todos não, eu li 7, aquele ainda não, mas eu não lembro de tudo, né, família? Então eu
eu aprendi que a gente tem que fazer as separações, né? Cada dinheiro tem que ir para seu destino final. Porcentagem para mim foi muito bom. Eu já gostava de matemática, então foi um livro que me agradou bastante. O próximo foi a Psicologia Financeira. Foi esse daqui, ó. Psicologia Financeira. Com esse livro aqui, eu não lembro muito bem dele, porque acho que foi o terceiro livro que eu li. Eu tô fazendo exatamente pela rota de leitura, tá? Mas aqui basicamente o que eu tô vendo aqui, que eu tô tentando lembrar de algumas coisas que eu tirei dele, é mais sobre um controle emocional. É sobre como organizar as finanças, como ter um comportamento inteligente com o dinheiro. É basicamente isso, sabe? É do Morgan Housel e é um livro muito bom também. Vamos pro próximo? O próximo é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse daqui eu lembro. Esse daqui eu lembro de algumas coisinhas. Bom, esse livro aqui é um pouquinho antigo, né? Porque, como o próprio nome diz, é o homem mais rico da Babilônia. Então, esse homem, ele... Se eu não me engano, tá? Ele tinha muito dinheiro, aí ele foi e perdeu o dinheiro dele. E ele tinha dívidas. Então, ele começou tudo novamente. E ele me ensinou que todo o dinheiro que o homem tinha, se ele ganhasse 10, ele separava 2 para guardar. Então ele sempre ia juntando dinheiro assim, ele gastava 8 e guardava 2, gastava 8 e guardava 2. E isso foi fazendo ele ter dinheiro para poder quitar as dívidas dele. E ele foi tendo dinheiro também para poder investir. Quando ele quitou as dívidas, ele investiu, começou a investir. E teve uma certa época que ele ganhava 10, gastava 7 e guardava 3. Ganhava 10, gastava 5 e guardava 5. E aí ele foi sempre poupando. Então eu sempre aprendi com isso aqui, guardar no mínimo 10% do que você ganhar. O que cair na sua conta, 10% é para você guardar. Esse livro aqui é muito bom. São muitos livros, tá? Muitos livros. E não consigo lembrar de todos com detalhes específicos. Alguns eu lembro, outros não. Esse aqui é o Deixe de Ser Pobre. Eu nem sei se esse aqui foi na ordem, mas foi. Não foi, eu pulei. Esse aqui é do Eduardo Feldberg. Não sei se é assim que fala, mas é do Primo Pobre. E eu vi muitos vídeos no YouTube, né, dele, falando sobre como você administrar as suas finanças, como você guardar, como você não sair gastando igual um maluco, como se amanhã não existisse, sabe? E esse também foi um dos canais que eu mais me identifiquei e gostei, porque ele tem uma linguagem aberta, sabe? Tipo assim, ele fala mesmo e não tá nem aí. Então, pela essência dele, eu sigo e gostei do conteúdo dele e acabei comprando o livro, beleza? Luiz Barsi, o rei dos dividendos. O Luiz Barsi, ele foi um cara, tá vendo? Tem alguns que eu lembro. Ele foi um cara que veio de uma origem pobre, né? E quando ele tava em São Paulo, ele morava numa casa simples e tal. E acho que ele foi trabalhar na empresa da Bolsa, lá em São Paulo, né? E antigamente era aquela parada, né? Eles gritando, eu compro ações, não sei de que, eu compro não sei o que, vai cair, vai levantar, vai cair, enfim. E ele se interessou por isso. E ele começou do baixo. Só que na época que ele começou, as ações eram muito mais baratas do que hoje em dia, do que atualmente. E segundo ele não compra fundos imobiliários, porque fundos imobiliários não tem uma volatilidade muito alta. Ou seja, ações, ela tem um crescimento muito maior do que o fundo imobiliário. Então, para ele não vê vantagem em comprar fundos imobiliários, segundo ele, né?
Então, assim, achei que eu tivesse visto alguém conhecido ali na televisão. Então, assim, o intuito dele são ações, certo? E ele foi comprando, e hoje ele se tornou um investidor de pessoa física, tá? CPF, com mais dinheiro na Bolsa de Valores. Se eu não me engano, ele ganha por dia 1.015.000 por dia de dividendos, tá? Então, assim, também foi um livro muito bom, gostei bastante, e comprei também. Muito bom. Esse aqui é o inverso do primo pobre, ele é o primo rico, é o Thiago Negro, né? Então eu comprei esse do 1.000 ao 1.000.000, sem cortar o cafezinho, porque nesse livro ele falava sobre como organizar o dinheiro, como investir dinheiro, e ele aprofunda muito, né? Tanto em ações quanto fundos imobiliários, quanto em empreendedorismo. Ele fala muito sobre muitas coisas nesse livro dele, né? E também sobre muita matemática também. Foi uma coisa das que eu percebi, é que tinha muitos gráficos, né? Muitas contas e tal. E ele fala sobre muita coisa. É um livro muito bom também, tá? Eu gostei bastante desse livro. E foi mais um pra minha coleção. Esse aqui eu comprei porque são as 48 Leis do Poder. É de Robert Greene. E ele ensina você a entender como que o mundo é manipulador, como que as pessoas com poder manipulam, né? Então tem uma galera que lê ele para não ser controlada ou para não ser manipulado, enfim. Eu não terminei ele ainda, tá? Mas o que eu comecei a entender sobre ele é que ele ensina você a perceber quando pessoas querem se aproveitar de você, quando você tem que se impor, sabe? Quando você precisa falar não, quando você precisa se portar, sabe? Se você não estiver gostando de uma coisa, você chega a falar, não quero, entendeu? Ah, mas por que você não quer? Porque eu não quero, não tenho que dar satisfação do que eu quero, do que eu não quero, entendeu? Não, simplesmente eu não quero ir e acabou. Olha só, vai ter um jantar, tal dia, tal. Todo mundo aqui às 7. Não, obrigado, eu não vou. Ah, mas por quê? Porque eu não quero, porque eu não vou. Não precisa ficar me explicando o porquê que eu não quero para as pessoas, entendeu? Simplesmente eu sou direto ao ponto de falar não quero, obrigado, e é isso. Ah, mas você vai magoar as pessoas. Se você for fazer tudo que as pessoas querem, você vai se magoar. Então, quando eu aprendi a falar não para as coisas, não para as pessoas, minha vida melhorou muito, entendeu? Porque as pessoas às vezes só queriam se aproveitar de mim. Então, agora quando uma pessoa fala assim, faz isso aqui pra mim, eu falo, não quero. Ah, por quê? Porque eu não quero. Não tenho que te dar satisfação do que eu não quero. Enfim, é isso. Esse daqui, muito bom também, indico ele. E esse daqui é o 365 Hábitos Poderosos, que você lê uma partezinha, né? Tem dia após dia. Eu tô no dia 20 de maio e já li hoje pela manhã. E o que eu aprendi com todos esses livros? Bom, um pouquinho de cada coisa. Vou falar pra vocês que antes de conhecer toda essa cultura, eu era uma pessoa totalmente diferente, sabe? Porque eu não investia, eu não sabia falar não, eu não sabia me portar em alguns ambientes. E após esses livros, eu entendi que a minha essência é minha, ninguém muda, entendeu? Então, eu posso ser eu. Eu não preciso me fingir ser uma pessoa que eu não sou. Eu não preciso me fingir ser uma outra pessoa. Simplesmente eu sou eu e sou feliz com isso. Quem gostar, goste. Quem não gostar, amém. Entendeu? Então eu aprendi muita coisa legal
sobre esses conteúdos. Tem alguns outros livros que eu quero ler também, né? Mas ainda não comprei porque isso aqui tá me segurando. Eu tô lendo ele, só que ele é muito grande. Então eu tô tendo uma paciência para poder ler. E se vocês verem, esse Pai Rico, Pai Pobre foi o que chegou mais próximo do tamanho desse. Mas, enfim, eu acho que foram essas as coisas que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Um videozinho em casa, né? Porque hoje não tem vídeo de moto. Mas espero que tenha sido um conteúdo bom, que vocês tenham gostado. Me desculpem pelo meu jeito de conversar com vocês, mas eu não sou meio habituado a falar diante da câmera. Geralmente eu fico por trás da câmera, né? Mas acho que eu me saí bem. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí os comentários o que vocês acharam. Deixa aquele joinha para fortalecer o canal. E vamos em busca aí dos 500 inscritos. Beleza? É isso, família. Tamo junto mais uma vez. Brigadão. É nóis. Fui.